Oração para tornar o lar um paraíso. Sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Sou a suprema autorrealização de Deus. Dentro de mim se aloja a luz infinita de Deus. Se estou vivo, é porque essa luz vive dentro de mim. A luz infinita de Deus é a minha própria vida. Muito obrigado. Olá, caríssimos amigos que nos acompanham em nossos canais virtuais. Bem-vindos a mais uma atividade promovida pela Associação Prosperidade da Seitonei do Brasil, preparada com muito carinho para retribuir esta oportunidade única que vocês nos dão de adentrar aos seus lares, ao seu empreendimento, e a você que está aí dentro do seu carro, você que está dentro do ônibus, você que está fazendo a sua caminhada, a sua pedalada diária, queria apenas agradecer pela sua atenção. Sou o preletor Marcos Francelino e hoje nós vamos bater um papo a respeito de um tema muito importante para a nossa vida, que é profissão, a ação para contribuir com a humanidade. Para isto, nós vamos usar como livro-texto, a base do nosso estudo, este livro Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Antes, porém, de nós começarmos a este nosso bate-papo, eu gostaria de relembrar algo muito importante. Essa é uma atividade promovida pela Associação Prosperidade da Seitonei do Brasil, que está em linha com a nossa missão. Nós temos uma visão, nós temos uma missão dentro dessa Associação Prosperidade. E a missão da Associação Prosperidade é promover a divulgação dos ensinamentos da Seitonei aos empresários, executivos, profissionais liberais, autônomos e empreendedores, para despertar-lhes a natureza divina de filhos de Deus. E concretizar a salvação não só a nível individual, mas também a prosperidade econômica do Brasil, através da circulação da verdadeira riqueza. Então, olha, que missão grandiosa, Promover essa circulação da verdadeira riqueza. E aí quando a gente lê isso e a gente trabalha com esse intuito para atingir essa missão e com essa missão contribuir para a missão da organização Seitonei, que é o movimento de iluminação da humanidade, um movimento de paz pela fé. Estamos todos integrados neste grande objetivo. E aí, outro dia, lendo vários textos que a gente encontra por aí, eu me deparei com um texto, um conto, na verdade, e que eu gostei muito, que retrata um pouco da questão da circulação, neste mundo aqui que a gente chama de mundo fenomênico, mundo material. Então, diz nesse conto que havia uma cidade onde estavam todos passando por uma carência enorme financeira, econômico-financeira, o mercado, o comércio estava tudo parado e as pessoas estavam muito pessimistas naquele pequeno vilarejo. E então chegou um viajante, diria em linguajar mais moderna, um representante comercial, chegou naquela cidade para tentar fazer negócios. E aí ele passou primeiro no hotel e pediu lá quanto ficava ali para pernoitar, e fez um depósito daquela pernoite. Mas combinou com o dono do hotel o seguinte: eu vou sair para fazer negócios, conhecer o comércio local, e se tudo correr bem, eu volto e pernoito aqui. Se eu ver que a coisa não está muito boa, eu volto até a hora do almoço e pego meu dinheiro de volta e vou embora, ok? O dono do hotel, claro, queria fazer negócio, falou, tudo bem, estamos combinados. E ele depositou lá, vamos uma quantia hipotética, R$200 pela sua pernoite. O dono do hotel ficou olhando para aqueles R$200 ali e pensou, poxa, eu estou devendo lá para o cara do açougue. Eu vou levar esses R$200 lá. Tenho certeza que esse viajante vai ficar aqui na nossa cidade. E ele pegou aquele dinheiro, foi até o açougue e pagou o dono do açougue a quantia de 200 que ele devia. O dono do açougue, ao ver aquele dinheiro, ficou super feliz porque ele também tinha um compromisso que estava há muito tempo sem pagar a pessoa que fornecia aí a carne para o seu açougue. Então ele foi lá no fazendeiro e falou, olha, está aqui 200 como parte da minha dívida.
O fazendeiro olhou, R$ 200, pai, isso estava precisando realmente, preciso contribuir lá com o veterinário que atende aqui o meu rebanho. Foi até o veterinário e falou, olha, aqui está os 200, né, como parte do que eu lhe devo. O veterinário ficou super feliz e falou, nossa, que bom, eu estava até com vergonha do dono do hotel, que faz tanto tempo que eu devo para ele, isso aqui vai saldar uma parte da minha dívida. Foi lá e falou, olha, o senhor me ajudou quando eu cheguei aqui, deixou eu ficar no seu hotel por uns dias, né, no fiado, a crédito, deu os R$ 200 pro dono do hotel. Ele acabou de sair, esse veterinário acabou de sair do hotel, chegou viajando e falou assim, olha, acho que não vai dar para ficar aqui nessa cidade não, me dá os R$ 200 de volta e eu vou embora. Ou seja, esses R$ 200 não ficou no hotel, mas ele percorreu a cidade e esse percurso trouxe de volta naquela cidade, segundo o conto, né, aquela sensação de que as coisas vão melhorar. Ou seja, todo mundo pagou, todo mundo, mas o dinheiro não ficou na cidade. Ou seja, circulou, entrou e saiu várias vezes em diferentes mãos e circulou e trouxe essa sensação de prosperidade. Eu achei muito interessante esse conto, né, um dos vários que tem na internet, mas ele mostra, de uma certa forma, essa circulação. Mestre Masaharu Taniguchi, na coleção A Verdade da Vida, ele fala, né, sobre se você tem uma mercadoria que ela custa 10, mas que ela movimenta, entra e sai 10 vezes, 20 vezes, 20 vezes 10, ela movimentou uma quantia referente a 200, né? Não só a 10. E aí essa circulação vai trazendo essa prosperidade. É uma coisa muito boa para a gente pensar, né? Se esses 200 tivessem ficado só na mão do dono do hotel e não tivesse saído dali, ninguém tinha tido esse benefício de circulação. Então é uma pequena história que achei muito interessante, quis compartilhar com vocês. Mas aqui, nessa questão da circulação, essa questão de despertar a natureza de filho de Deus nos empresários, nos empreendedores, nos profissionais em geral, né? Em que momento, né? Ensinamento da Seitinoye é algo para ser vivido, né? Não é algo que a gente vai preparar o nosso espírito para o momento que nós estivermos partindo deste mundo para o mundo, para o jardim do Éden, para o céu, para o paraíso, para outro lugar. Não, ensinamento da Seitinoye é para viver hoje, aqui, agora. No momento que eu escuto esse ensinamento, eu imediatamente vou introspectando esse ensinamento, vou fazendo as minhas análises e como eu aplico no dia a dia, na minha vida diária, e já saio com essa implementação, com as ações para poder viver esse reino, essa natureza do homem filho de Deus, que já é inerente a mim. Então, o ensinamento da Seitinoye que nós utilizamos muito é ensinamento na prática. A prática diária. Então, o momento de aplicar o que eu aprendo é no agora. Então, essa salvação econômica de que nós estamos falando, salvação econômica do Brasil, né, e de toda a humanidade, ela passa necessariamente pela nossa profissão. Aquilo onde a gente despende a nossa vida como filho de Deus, através do trabalho e através de algo chamado profissão, né? Mas muita gente vai dizer, mas eu não tenho profissão ainda, não estou definido qual é a minha profissão. Nós temos sim, né? Se a gente olhar no dicionário de uma maneira muito genérica, a profissão é um trabalho habitual, né? Diz no dicionário que a profissão é um trabalho habitual de uma pessoa através do qual consegue-se os meios necessários à sua sobrevivência. E também pode ser um ofício especializado que legitima alguém a fazer alguma coisa. Pode ser ou não meio de sobrevivência dessa pessoa. Não quer dizer, né, que sejam todas elas remuneradas. Mas nós vamos falar salvação econômica, nós vamos falar inclusive de remuneração. Então, a situação atual, que a gente olha para o mercado de trabalho, falando aqui especificamente da nossa questão brasileira, parece até um koan. Parece até um koan, aquelas questões para meditar. Então, milhões de pessoas estão desempregadas. A gente vê aí nos jornais todos os dias, né? E, por outro lado, a gente tem também centenas, milhares de vagas que não são preenchidas. Ele fala, mas se tem tanta vaga aberta, tem tanta gente procurando, por que não dá o match? Por que não dá, né, essa conexão entre quem procura e quem está ofertando? Porque a gente vê muitos empresários por aí reclamando que não conseguem preencher suas vagas, né? Aqui onde eu vivo, eu até brinquei com minha esposa outro dia, eu saio aqui na sacada da minha casa, olho para a esquerda,
para a direita, desculpe, tem uma confecção que faz uma determinada marca de roupa muito conhecida no mercado, e tem um anúncio, precisa-se de costureira. Esse anúncio está ali aproximadamente um ano e alguns meses, né? E continua lá. Aí às vezes eu passo ali e falo assim, mas o que está acontecendo que não se preenche essas vagas e essa placa continua aí precisando de costureira? Né? Qual é o segredo para que isso aconteça? Então, assim, de um lado, normalmente, né, não gosto de generalizar, mas de um lado a gente tem que fazer algumas considerações aqui. De um lado, a gente tem muitas pessoas querendo apenas, não estão buscando um trabalho, mas estão buscando um emprego. O que é a diferença disso? O emprego é aquilo onde eu, né, com a ideia de mínimo esforço e maior ganho. E do outro lado, nós temos também muitos empresários, muitos empreendedores que também ficam pensando em ter o máximo de esforço da sua equipe pelo mínimo custo. E aí, claro, não vão bater. E por que os dois estão centrados nessa questão? Olha só, mínimo, máximo, né? Maior ganho, menor ganho, né? Então, tudo isso pensando no quê? Na questão material e olhando a matéria chamada moeda como algo limitado. E a moeda é limitada, sim. Se eu tenho aqui um pacote de notas na minha carteira, você não as terá, porque ela está comigo. E ela é física. Ela tem limitação. Dois corpos físicos não ocupam o mesmo espaço. Mas essa questão chamada moeda, papel financeiro, né, ela é reflexo da atitude mental. E é nesse teor que é o nosso bate-papo. Né? Aqui no livro Reconstruindo a Vida Humana, lá na página 52, o mestre diz o seguinte, para a gente poder, né, falar um pouco desse Koan, vagas, oportunidades, né? Falar sobre esses profissionais. Então ele diz assim, torne-se uma pessoa completa em todas as áreas. Mesmo que você tenha um talento, se esse talento encobrir o desenvolvimento perfeito do homem como um todo, transformando-o num indivíduo incompleto, inflexível, que não se harmoniza com o todo, ele será uma espécie de aleijado, e não o homem. Então é bastante importante pensar nisso, né? Às vezes a gente tem habilidades, e mesmo com essa habilidade, as pessoas não conseguem aí uma colocação profissional no mercado. Por que o que está acontecendo? Apesar de ter toda essa habilidade, o que começa dizendo aqui? Muitas vezes o indivíduo ele é inflexível, manifesta um pouco do ego, né? Então, o conhecimento técnico é sim muito importante para a gente realizar um bom trabalho, né? E técnico, não estou falando, não estou dizendo aqui de uma faculdade, não. O técnico é a habilidade de fazer aquilo que tem que ser feito, nesse sentido, ok? Então, ele é muito importante, mas mais importante, ou tão importante quanto, é a questão da empatia. Quantas pessoas nós conhecemos, você conhece, que é um excelente profissional, é uma pessoa idônea, mas está desempregado, ou não consegue alavancar um bom emprego, alcançar, né, um bom emprego, e vive uma vida medíocre nessa questão profissional? Muitas vezes a pessoa é tão correta e ela é tão boa que para ela sabe e ela distingue muito fortemente o que é o certo do que é errado, o que é o bom profissional, o que é o mau profissional, e ela faz um quadro mental dizendo isso aqui é bom, isso aqui é ruim, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. O que é bom ela coloca dentro desse quadro e aceitando, colocar dentro do quadro quer dizer aceitar, e o que é ruim ela deixa fora do quadro. Ela não aceita. E aí perde o quê? Do mais importante, que é da flexibilidade, do amor e do perdão. Então a gente tem que pensar nisso, né? A empatia, colocar-se no lugar do outro, entender a situação do outro, como que eu posso ajudar? Estou buscando uma vaga de emprego, como eu posso contribuir para essa empresa que está me entrevistando? Como que eu posso contribuir para as pessoas que trabalham nessa empresa? O jovem que está aí indeciso, qual profissão que eu devo seguir, aonde eu devo, qual faculdade eu devo me inscrever, qual curso
prosseguir aí na carreira acadêmica, o que eu faço? E às vezes não consegue tomar decisão. Por quê? Porque fica olhando nas profissões e aí fica pensando na moda, né? Qual profissão é da moda? Qual profissão está pagando mais? Qual profissão eu posso trabalhar menos e ganhar mais? E aí, dentro da CGN, a gente pensa justamente ao contrário. Através da profissão, aonde eu vou manifestar a vida de Deus, que é divina, que está no meu interior, essa força latente, como que eu posso utilizar essa força de Deus para auxiliar os meus irmãos, que também são filhos de Deus? Como que eu posso auxiliar a humanidade, todos os seres viventes? Como que eu posso auxiliar o universo? Ou seja, se a gente tem este conceito de auxílio mútuo, não vai faltar trabalho, não vai faltar oportunidade. Então eu crio essa mente de apoio, de ajuda à humanidade toda. E o que eu estou fazendo neste momento? Estou fazendo o que está escrito aqui, neste pequeno livrinho aqui, ó. Opa. Meditação Shinsokan e outras orações. Tão pequenininho, com valor inimaginável, né? Normas fundamentais dos praticantes da Seichonoye. A terceira, o que está dizendo aqui nessa terceira norma? Manifestar o amor em todos os atos. Então, manifestar esse amor desde o momento que eu estou definindo qual profissão a seguir. Qual profissão a seguir? E se já sou um profissional e estou no mercado, manifestar o amor através da minha profissão. Como que eu posso ser mais útil à humanidade? É nesse sentido que nós estamos conversando aqui. É nesse sentido que o mestre vem nos orientar. Então, nessa questão de manifestar o amor em todos os atos, é como eu posso contribuir. Né? Então, na hora que eu faço, na hora que eu olho, né, para essa questão, que eu transformo o indivíduo através da harmonia com o todo, e quando a gente fala harmonia com o todo, a gente olha para as empresas, a gente vê uma coisa muito interessante nas empresas nos dias de hoje. Nós falamos muito de diversidade. Um pouco aceitar o diferente, utilizar o diferente, o melhor que tem de cada parte dos diferentes, e esses diferentes formaram um todo. E esse todo contribui para o crescimento de uma organização empresarial, que é a sua empresa. O que nós estamos falando dentro das empresas? Como que a gente vê tudo isso dentro da Seichonoye? Musubi. Musubi, a união de algo, né, com a mesma base, diferentes, mas com a mesma base, e que gera um novo valor. Musubi. Então estudem o Musubi dentro da Seichonoye e olhem para o ambiente empresarial e vocês vão saber como aplicar isso no nosso dia a dia. Aí, aqui continuando na página 52, o mestre diz assim: aquele que conhece apenas a própria vida, mesmo que se torne um escritor, só conseguirá escrever sobre si mesmo. Mas aquele que conhece o pensamento de milhões de pessoas, conseguirá escrever imparcialmente sobre inúmeros personagens, como fizeram Shakespeare e Balzac. Ou seja, né, olha só, acabamos de falar de Musubi, né, da diversidade, aceitar, acatar, abraçar e crescer conjuntamente. Agora nós estamos falando de conhecer milhões. O que eu falo? Esse conhecer milhões interpreta da seguinte maneira: eu deixo de olhar para o meu próprio umbigo, deixo de olhar para a minha própria sombra, para a minha própria barriga e olho, expando essa mente, expando esse olhar para todos à minha volta. Para todos à minha volta. Mas vamos complementar mais um pouquinho, que a gente vai continuar com esse todo, que é aqui na página, vou voltar um pouquinho na página 51, que o mestre assim: procura-se homem assim. Procura-se um homem assim. Quem é esse homem que procura-se? Aquele homem com o olhar desse homem ou dessa pessoa é afável, sem ser fraco nem muito pacato, mas contendo uma chama incandescente, abrandada pelo amor. Reage com perspicácia a tudo, mas sem nervosismo nem superficialidade. Capta a ideia geral, sem deixar escapar as minúcias. Capta todas as impressões. E aí é o mais importante: aceita-as
e possui a magnanimidade de harmonizar todas as coisas boas e torná-las suas. Com tudo isso, a boa sorte acompanha sempre a pessoa dessa categoria. Então, entendeu? Como que nós devemos nos tornarmos uma pessoa assim. E aí, olhando esse texto aqui, eu gosto muito de olhar para as normas fundamentais dos praticantes da Seichen Rei, que é a nossa base diária. E aí, como que eu vejo isso dentro das normas? Eu tenho duas. Esse homem, né, universal, ele está aplicando aqui mais dois pontos das normas fundamentais. A quarta, que é ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. E a quinta, ver sempre as partes positivas de todas as pessoas, coisas e fatos e nunca as suas partes negativas. Então veja bem, né? Presta atenção no que esse texto diz, né? Ao mesmo tempo, um olhar incandescente, abrandado pelo amor. Não é uma pessoa pacata, mas é uma pessoa que mesmo com essa chama incandescente, ela é voltada pelo amor. Ela também reage com perspicácia. Ela é firme, forte, pujante, mas sem nervosismo e nem superficialidade. Tem a base forte, uma base que sustenta, né? Ela capta a ideia geral sem deixar escapar as minúcias. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. E não deixar escapar, né, as minúcias. Capta todas as impressões e aceita-as. Lembra da flexibilidade, do amor, a flexibilidade do perdão, a flexibilidade em acolher, abraçar e, principalmente, possui a magnanimidade de harmonizar todas as coisas e torná-las suas. O que é torná-las suas, gente? A responsabilidade. Não importa qual a sua profissão que você está hoje atuando ou qual a profissão que você deseja atuar daqui para frente. Mas essa questão chamada responsabilidade é crucial para o seu sucesso. A responsabilidade é que você não é um funcionário de uma empresa. Você é o proprietário daquela empresa, que aquela tarefa dispensada a você, você é o dono dela. Você não é um contratado para fazê-la. Você é o dono. Aquela parte te pertence e você tem a responsabilidade de fazê-la bem. As pessoas ficam sempre separando isso. Eu sou funcionário de uma empresa, eu trabalho para ele, a responsabilidade é dele. Porque não, a responsabilidade é sua. Cada um de nós fazendo uma parte do trabalho que nos é demandado, nós contribuímos para o todo. E esse todo, a gente pode falar de uma empresa, mas dentro do ensinamento Seichen Rei, lembra a missão da PSIB? Salvação econômica de todo o Brasil. E esse salvação econômica do Brasil começa com a salvação econômica sua, minha, de todos nós. Então, aceitar as coisas, harmonizar e torná-las suas. A responsabilidade de bater no peito, sou eu o responsável. E se eu sou o responsável, eu vou contribuir, eu vou resolver. Então, essa aceitação é de suma importância, né? Então, o mundo ele precisa de pessoas que assumam essas responsabilidades, né? Que decidam, não é que palpitem, tá? Que é bem diferente, que decidam, né? Que contribuam de forma ativa e positiva. Porque de palpite, a gente tem, né, como diz na minha terra, Minas Gerais, de parpiteiro o mundo está cheio, né? Mas assim, pessoas que realmente decidem, tomam a responsabilidade de fazer com que aconteça. Mas não é fazer acontecer de qualquer forma, fazer acontecer como está aqui, ó. Ter essa chama incandescente, porém abrandada pelo amor. Amor é a palavra.
que nós utilizamos em todos os nossas bibliografias, porque ela é a base das nossas realizações. E aí, o mestre vem aqui na página 53, onde ele diz assim, ó: profissão é um caminho, né? Profissão serve para dar uma contribuição à humanidade e para o nosso aprimoramento pessoal. O ser humano não deve procurar uma profissão para ganhar dinheiro. A profissão tem o seguinte objetivo: concretizar o amor de Deus, ou seja, contribuir para a felicidade da humanidade. E o segundo objetivo, despertar a capacidade interior, adestrá-la e desenvolvê-la, completar a autoeducação, cultivar a capacidade de ficar atento a tudo sem esmorecer diante de dificuldade, conhecer a alegria de cooperar com o bem-estar do próximo e formar uma personalidade ampla e elevada. Esse é o objetivo da profissão. E aí é muito importante, né? Esse objetivo da profissão, porque as pessoas muitas vezes olham para a profissão e querem escolher uma profissão que seja altamente rentável, que tenha retorno, né? E aí, muitas vezes nós vamos ter um modismo, o que está em alta no momento. Isso que acontece, muitas pessoas entram no vestibular, principalmente, passam no vestibular, vão fazer uma faculdade e depois de 2, 3 anos descobrem que não é aquilo que queriam e aí desiste daquela faculdade. E aí vai buscar uma nova. E nesse momento de desistência, o que acontece? O que a pessoa está gravando no seu íntimo? Escolhi o curso errado, fracassei. Mas escolheu errado por quê? Porque lá atrás não fez uma análise, não tentou fazer o seu autoconhecimento. O autoconhecimento, Jesus já dizia na Bíblia, que é uma frase muito, muito interessante que está no livro, se não me engano, Abrindo o Canal da Provisão Infinita, que é: diga-me o que tens em tua casa. Tua casa, seu interior. O que você gosta de fazer? Porque as pessoas às vezes confundem, né? Recentemente eu estava fazendo um estudo do livro Ciência da Oração, onde o mestre retrata várias experiências de uma outra escritora chamada Senhora Mann, e ela comenta de uma orientação que fez para uma moça que ela queria ser escritora, escrever livros, mas não era aceita, as suas publicações não eram aceitas em lugar nenhum, né? E aí a Senhora Mann começou a fazer uma análise do seu real desejo, o que essa moça desejava. Então, chegou no primeiro momento na conclusão que, na verdade, a ideia dela não era ser escritora, mas a ideia dela era ter dinheiro, e esse ter dinheiro para quê? Para poder sair da casa que ela vivia com seu irmão e a cunhada e viver num outro local. Então não era o desejo de ser escritora, o desejo de ter dinheiro. Mas o desejo de ter dinheiro também não é um ideal sublime. E aí continuou entendendo o porquê que ela queria sair de casa. Chegou-se à conclusão que ela queria sair de casa porque ela não estava dando bem, se relacionando bem com a cunhada, né? Então, na verdade, não era nem ter a casa, era não estar perto da cunhada. E aí a Senhora Mann começou a trabalhar essa questão do perdão, e também analisando o que ela gostava de fazer, e chegou-se à conclusão que ela gostava muito de cuidar de crianças. E aí foi nesse sentido que ela começou a enfocar suas orações, né? O cuidar de criança. Logo em seguida, né, ela foi indicada para cuidar dos filhos de um promotor, se não estou enganado, e ela foi cuidar desse promotor e trabalhava tão bem que esse promotor elogiava tanto que apresentou-a a um amigo seu, um advogado, e aí casaram-se, né? Ou seja, cuidar de criança era a aptidão que ela tinha. Então, olha só, saiu de escritora para chegar a cuidar de criança. Mas cuidar de criança é onde ela tinha a aptidão, ela gostava de executar, gostava de fazer, e foi essa cuidar de criança que desvencilhou o seu futuro. Então a gente muitas vezes faz a análise errada, fica olhando, pensando no que está acontecendo no mundo e tenta fazer exatamente o que está acontecendo, atender essas necessidades materiais sem levar em conta as nossas aptidões.
A gente tem que pensar bastante nisso. E essa aptidão a pergunta correta é: como eu posso utilizar essa vida de Deus para contribuir com a humanidade? Sem pensar no dinheiro, neste momento. Porque o dinheiro é consequência, como o mestre está dizendo aqui também na página 53. A remuneração em dinheiro é simples benefício concomitante do processo de formação da personalidade, e não o objetivo principal da profissão. Por maior que seja o valor da remuneração, aquele que oferece seu labor tendo como objetivo o dinheiro, sem levar uma vida de dedicação ao próximo, está vendendo o corpo, nada diferindo da prática da prostituição. Portanto, podemos considerar realmente lamentável o fato de as pessoas ficarem com a mente tomada apenas pelo valor da remuneração, impossibilitadas de ver que a essência do trabalho é o autoadestramento, e tendo como único objetivo o aumento de salário, realizam movimentos reivindicatórios ou, incitados por eles, transformam-se em ferozes militantes, conspirando para a destruição da própria personalidade. Então, é muito importante essa questão, né? Alguns anos atrás, eu vi um documentário na TV, uma reportagem, né? Um artigo de uma reportagem na TV, e que mostrava a história de um senhor no estado do Rio de Janeiro. Ele trabalhou a vida inteira como sapateiro, né? E aí, mediante vários fatores, né, externos, não vou detalhar todos aqui, a sapataria fechou as portas. E ele foi mandado embora. E aí ele, já senhor de idade, pensou: o que eu sei fazer da vida? Apenas consertar sapato. Nunca fiz outra coisa na minha vida. A vida inteira consertando sapato. E ele ficou num momento de tristeza profunda, né? E aí ele, voltando para casa com o dinheiro lá que tinha conseguido com a sua rescisão contratual, estava indo para casa e ele viu uma loja de equipamentos musicais. Ele entrou e, sem pensar, gastou quase todo o dinheiro que ele tinha da sua rescisão, comprou uma sanfona, um acordeon. E aí ele saiu daquela loja de instrumentos musicais muito feliz com seu acordeon e entrou no ônibus, né? E acho que até para aliviar um pouco da tristeza, começou a tocar no ônibus, né? E começou a tocar no ônibus e as pessoas começaram a dar dinheiro para ele. Foi colocando dinheiro, colocando dinheiro. E ele chegou em casa com um monte de dinheiro. Aí ele pensou: eu adoro tocar sanfona. E viu que dava dinheiro tocar no ônibus. E aí ele foi, né, nos meios, nos trâmites legais, lá na prefeitura, não sei qual o órgão correto, e pediu para que pudesse tocar sanfona, né, no ônibus. E fez um acordo, e ele entrou numa linha, não lembro o número da linha, mas ele entrou numa linha e ele tocava sanfona dentro desse ônibus no Rio de Janeiro, né? E as pessoas iam contribuindo para ouvi-lo tocar. E aí aconteceu o quê? Os seus ganhos, seus rendimentos, mais que triplicaram em comparação ao que ele ganhava sendo sapateiro. Olha que bacana, né? E assim, uma fatalidade, vamos chamar assim, o levou a descobrir aquilo que ele realmente gostava de fazer. E na hora que ele começou a fazer com prazer, ele começou a ganhar por isso. Olha que interessante, né? Então, diga, como aquela frase que eu comentei com vocês, diga-me o que tens em tua casa. O que tem no seu interior? Como que você pode contribuir? E aí, quando a gente pensa em contribuir, muitas vezes a gente está fazendo planos, né? Como que eu vou contribuir aqui? Como que eu vou contribuir lá? Como que eu posso contribuir maior, de melhor forma? Mas tenha em consideração o seguinte: pense como você pode contribuir, e às vezes não é. Às vezes o teu plano não é exatamente o que você está fazendo agora, mas é de suma importância que você tenha o planejamento de atingir aonde você quer chegar, mas que não abdique das suas tarefas diárias. Porque o local onde você está agora, o que você está executando neste momento, é o que mais de apropriado tem para o seu espírito. Pode parecer que foi uma escolha errada, pode parecer que não era isso, muitas vezes a gente fica entediado, porque às vezes a gente acha que a gente é mais do que nós estamos fazendo,
e entra numa questão chamada tédio. Muitas vezes a gente acha que é menos e aí entra uma coisa chamada estresse, porque me parece que o desafio é maior do que eu sou, né? Mas nenhum dos dois é real. Os dois são apenas aspectos mentais das nossas considerações. Então, no local onde você está hoje é o local mais apropriado para o seu desenvolvimento espiritual. Então, o que eu tenho que fazer? Agradeça e execute com amor. Se você é um contador, seja o melhor contador do mundo, mesmo que seu plano não seja ser contador daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 2 anos. Mas hoje você é, então seja o melhor do mundo. Tira a palavra contador e coloca a sua profissão. Qual é a sua profissão? Se você tem um plano grandioso, mesmo que não seja essa profissão, execute como se você fosse o melhor do mundo. E agradeça as pessoas que estão envolvidas com essa missão grandiosa que você tem. Aí, o mestre diz assim, torne-se uma pessoa sábia, na página 54. Mesmo que alguém tenha o poder de dominar milhões de pessoas por força armada, não pode ser considerado um sábio. Isso é verdade. Quando eu penso nisso, eu lembro da escola. Tinha uns professores meio bravos lá na escola, quando eu estudava. E quando o professor estava dentro da sala de aula, nós, alunos, estávamos todos quietinhos. Todo mundo prestando atenção, fazendo o que tinha que fazer. Aí o professor, de repente, fala assim, eu vou tomar uma água e já volto. E vocês fiquem quietos. E o professor saía da classe. Você sabe o que acontecia na classe? Quase pegava fogo. Porque virava uma bagunça, né? Na hora que a gente escutava o professor chegando, o que nós fazíamos? Todo mundo corria, sentava, todo mundo quietinho. Ou seja, pela imposição, enquanto a gente está olhando, enquanto a pessoa está olhando, pode parecer que domina, mas no momento que vira as costas, vira uma roça, porque está impondo. Mas se essa em vez de a imposição fosse pelo amor, pelo abrandar, mesmo que seja rígido, mas com o amor, com o carinho, faz o quê? Pelo carinho, pelo amor, domina-se e ganha-se o compromisso do outro, ganha-se o compromisso daqueles que estão relacionando com você, através do amor. Por quê? Porque aí, através desse amor, chega a admiração. E quando nós admiramos, nós não queremos frustrar, nós não queremos decepcionar a pessoa que amamos. É assim que nós vamos, lidando com o dia a dia e construindo esse mussube, construindo essas pontes de relacionamento entre nós e o outro. E aí, voltando aqui na questão sábia. Pessoa sábia é aquela que possui de modo harmonioso e equilibrado conhecimentos intelectuais, amor, compreensão, piedade, magnanimidade e outras diversas qualidades de caráter. Tal indivíduo pode ser chamado verdadeiramente de homem. Essas qualidades é que nós temos que buscar, desenvolver e expô-las o máximo possível em todos os momentos da nossa vida e principalmente nesses momentos nos quais estamos nos portando como verdadeiros profissionais, Então, tornar-se uma pessoa sábia, dominar pelo equilíbrio, conhecimento, pelo amor, Então, tenha isso em consideração. E aí na página 56, o mestre diz assim, primeiro a convicção e depois a decisão. O que ele quer dizer com isso? O fato de o homem possuir em seu interior a natureza divina perfeita e harmoniosa nos proporciona infinita alegria e esperança. Isso é um fato. E assim, não há em absoluto razão para afirmar que manifestar esse infinito, essa infinita alegria, seja impossível. Só o fato de no seu interior ter sido plantada a semente de natureza divina já é uma promessa de que essa semente crescerá e vigorará.
E aí, como que, né? Então, assim, dentro do nosso interior já está essa semente, já está o arquétipo do homem filho de Deus perfeito. Assim como uma semente de uma laranjeira, o que tem ali dentro? Se você pegar uma semente de laranjeira, cortá-la, abrir, olhar, esmiuçar, você não vai ver o pé de laranja. Mas ali dentro daquela semente está o arquétipo espiritual da laranjeira. E que basta deixá-la no solo fértil, ela vai brotar, vai florescer, vai crescer, vai florescer e vai dar muitas laranjas. O homem, filho de Deus, é a mesma coisa. Não adianta a gente cortar esse homem aqui, corta, esmiuça e olha, e nós não vamos encontrar o arquétipo do homem verdadeiro, filho de Deus, perfeito. Mas se a gente deixar ele em solo fértil, regá-lo, vai manifestar exatamente a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos colher os frutos dessa imagem e semelhança em todos os pontos da nossa vida. Então, nós estamos, essa vida de Deus perfeita já está no nosso interior. E qual é a forma de regar, de fazer com que cresça, com que floresça? O mestre diz aqui, o que se torna possível para você é apenas aquilo que acredita convictamente. Eu posso, tenho a convicção, Deus habita em mim e essa natureza divina se manifesta em mim de modo perfeito e vigoroso. Depois é preciso decidir. Eu desejo realizar isso com certeza. Meu desejo é desejo de Deus. Os obstáculos que surgem diante de você não são em absoluto de ordem material. Todos os obstáculos são de ordem mental. Todos. E aí, se eu penso eu posso, ou se eu penso eu não posso, você está certo das duas formas. Então, qual dos dois pensamentos você escolhe? Você decide. O livre-arbítrio que nos foi dado é isso. Você tem, neste momento, duas opções. Qual delas você vai seguir? Escolha aquela opção que é a verdadeira. Assim como aquele conto que está na Verdade da Vida, volume 12, um conto da senhora que vendia bolinhos à beira da estrada para Godai-san. Vocês conhecem essa história, né? Tem um preletor muito querido por todos nós, tem um livro chamado Cigarreto Sempre em Frente, nosso querido Fernando Marques. Este livro, esta passagem, me recorda sempre de vários encontros que tivemos com ele e esse conceito do cigarreto sempre em frente. Então, essa senhora diz o seguinte: conta-se que havia outrora uma velha que vendia bolinhos à beira da estrada de Godai-san. Godai-san é um dos lugares sagrados do Zen budismo, e muitos monges peregrinos passavam por aquela estrada. Como a estrada se bifurcava um pouco adiante da barraquinha da velha, os monges paravam e lhe perguntavam: qual dos dois caminhos devo seguir para chegar a Godai-san? Consta que a velha respondia invariavelmente: siga reto sempre em frente. Não obstante haver ali dois caminhos, a velha dizia: siga reto sempre em frente. Isso é muito interessante e nos faz refletir. A velha vendedora de bolinhos sabia com tanta certeza o caminho para Godai-san que sua mente nem cogitava na existência da bifurcação. Assim, devemos ser também na jornada da vida. Não devemos cogitar na existência de bifurcações. O caminho é um só, basta segui-lo. É ilusão pensar que há bifurcação na estrada da vida. É ilusão o pensamento dualístico de que existem o bem e o mal, a saúde e a doença, a luz e a treva. É preciso desfazer essa ilusão, negar tal dualismo, passando a crer que existe unicamente o bem, unicamente a saúde, unicamente a luz. Se assim acreditarmos, assim será a nossa vida. Então, não existe dois caminhos, existe um. Existe só um caminho, o caminho do bem, né? Então, é bastante importante, esse é o ensinamento da Seiichi Onoye. Não admitir a existência de dois caminhos, bem, mal, belo, feio, bom ou ruim.
rico ou pobre, saúde ou doença. Então, quando dentro da Seita Unida fala assim, harmonize-se com todos, né? Harmonize com todos. As pessoas às vezes ficam um pouco na dúvida e começam a agradecer a moléstia, começam a agradecer a doença, começam a agradecer a unha encravada. Mas não é isso que o mestre está falando. O mestre tem um outro capítulo que fala assim, harmonize-se com o que existe de verdade. E o que existe de verdade? O que existe de verdade é o bem, é apenas o bem. Existe apenas a saúde. Então, se você, na sua casa, no seu emprego, você tem ali umas pessoas que você não se dá bem, harmonize-se com ela. Tem o chefe que pega no seu pé, harmonize-se com ele. Mas não com o chefe que pega no pé, harmonize-se com o chefe que é a expressão de Deus. Harmonize-se com o colega de trabalho que é a expressão de Deus. Harmonize-se com a tua vida que é a expressão da vida de Deus. Não existe outra. Isso é bastante importante, gente. É bastante importante ter esse correto discernimento, né? E seguir nesse caminho. Aí o mestre vem aqui, de novo aqui ainda na página 56, né? Aonde, só reforçando o momento quando ele fala que todos os obstáculos são de ordem mental. Às vezes a gente vê os problemas, né, à nossa frente, parecem ser enormes, né, absurdos de tão grandes, né, e a gente fica um pouquinho com medo de dar um passo, com medo de assumir alguma responsabilidade. Mas por que nós ficamos com medo? Porque ainda nós estamos pensando em fazê-lo com a nossa própria força. Faça os seus desafios, resolva os seus obstáculos, os seus desafios através de Deus, com a força de Deus. E na hora que eu me ponho em oração buscando a orientação divina, eu recebo essa orientação divina. Seja através da intuição, seja através do Filho de Deus. E quem é o Filho de Deus? É aquele que está à sua frente. É aquele que reflete aquilo que você vibra, que você necessita uma orientação e aquela pessoa vem trazer a orientação. Então é bastante importante, lembra do começo do capítulo, de ser aquele homem que vê todo o ambiente sem perder, né? Vê o todo sem perder as minúcias. Faz parte desse aprendizado. Ser atencioso para com todas as pessoas, coisas e fatos. E se eu peço uma orientação a Deus, eu tenho que ver Deus em todas as pessoas. E aí eu descubro, ou identifico, ou reconheço as oportunidades que o universo está me trazendo. Dessa forma que nós vamos aplicando e recebendo as orientações de Deus. Né? E aí o mestre fala aqui na página 58 o seguinte. Olha os deuses aqui. Eles aparecem agora nesse texto. Na realidade, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seus amigos, seus colegas, seu chefe, seu subalterno, todos, sem exceção, possuem vida de Deus e são perfeitos, porque são a suprema automanifestação de Deus. Se estão manifestando alguma imperfeição, é porque você os está vendo através de uma mentalidade egoísta ou parcial, em vez de observá-los de modo global, né? Então, assim como as linhas retas parecem curvas quando as vemos inclinando as lentes dos óculos, você enxerga de modo distorcido. Então, onde que a gente tem que trabalhar? Isso é bastante importante entender. Muitas vezes a gente pensa que nós precisamos modificar o outro. Modificar o pai, modificar a mãe, modificar a esposa, modificar os filhos, modificar os subalternos, modificar os colegas de trabalho. E não, nós precisamos modificar a origem. E a origem, a base, é onde? O centro emissor que está reconhecendo e vendo essa distorção no outro. E esse centro emissor é você. Muitas pessoas entendem isso errado. Quando a gente fala dessa forma, a pessoa, mas tudo eu? Não quer dizer que eu sou o culpado por isso, eu sou o culpado por aquilo, eu sou o culpado por aquilo outro. Não estamos dizendo de culpado. Nós estamos dizendo aqui de responsável. Aquele que tem a responsabilidade é aquele que resolve. Você não é culpado de nada, você tem a responsabilidade de resolver. Então, resolva.
Então, você não tem, nós, né? Você eu digo, mas somos nós não temos a necessidade ou a obrigação ou o dever de reformar o mundo. Nós temos que reformar apenas a nós próprios. Porque o mundo à nossa volta nada mais é do que o Bodhisattva que reflete os sons do mundo. E esse som reflete o quê? O que está dentro. Então, se nós reformarmos aquilo que está dentro do nosso interior e vibrarmos numa consonância diferente, o mundo ao nosso redor se transforma. Então, pense bem nisso, né? Não queira mudar o mundo. Não queira mudar o mundo. Mas reforme o seu próprio interior. E o mundo mudará. Isso é bastante importante. No Sutra Sagrada tem o hino, né? O hino no final da Sutra Sagrada, tanto para contemplar o Disso, contemplar a imagem verdadeira. E um dos trechos que temos nesse hino, ele é muito, muito, muito lindo. E eu tenho vários livros que sempre que eu ganhava o livro eu escrevia esse poema, essa estrofe do hino, que diz o seguinte. Quando eu oro, o mundo me responde e se move quando eu me movo. Eu acho tão bonito essa parte, né? Mas é muito importante entender, né? Que se move, eu oro, o mundo me responde. Mas eu tenho que me mover para que o mundo se mova. Então lembre-se, não se prenda a mudar o mundo. Prenda-se ou foque em mudar o seu próprio interior. E à medida que nós vamos nos aprimorando espiritualmente, o mundo vai mudando naturalmente, como reflexo daquilo que nós estamos refletindo. Vamos mais um pouquinho aqui, já indo aqui para a parte final. Deixa eu só pegar a página do meu livro. Na página 60, começa a dizer assim, entre pela porta estreita. E aí outro recado muito importante, né? Seguir as orientações da natureza divina sem aceitar as tentações dos prazeres dos 5 sentidos não significa renunciar à felicidade neste mundo e levar uma vida austera no mosteiro, né? Quando você se dedicar ao bem-estar do próximo com amor, não buscando apenas os prazeres próprios, conseguirá sem dúvida o êxtase da alma e o estado mental de suprema paz que resulta desse êxtase se projetará nos seus negócios, na sua saúde, e você passará a protagonizar uma vida concreta paradisíaca. Toda felicidade ou infelicidade do ser humano é definida pelo fato de estar ou não seguindo as orientações de natureza divina interior de cada um. Bem, aqui o mestre deixa bem claro, né, que seguir essas orientações não significa renunciar à felicidade neste mundo, né, e nem levar uma vida austera no mosteiro. Ou seja, reforçando que seguir essas orientações é exatamente segui-las aí onde você está, né? No teu seio familiar, na empresa onde você trabalha, no seu atual emprego, na sua atual atividade. Seguir essas orientações é desta forma. E como que nós seguimos essas orientações? É através da oração. A oração, desde o momento que eu inicio o dia até o momento que vou me recolher à noite para dormir, né? Durante esse período, aquilo que eu penso continuamente, isso é uma oração. E aí eu vou utilizar como orientação também este livro, A Ciência da Oração. Na página 118 e 119, o mestre nos dá uma forma muito simples de como praticar essa oração. Ele diz assim, né? Faça a seguinte oração, né? Se tiver tempo, nos intervalos de cada trabalho seu, mentalize. Meu trabalho é um ato de amor para abençoar a minha família e a mim próprio. Meu trabalho é um ato de amor para abençoar a minha família e a mim próprio. E aí o mestre continua, visualizando desta forma a imagem verdadeira do trabalho, em vez do seu aspecto exterior, o trabalhador encontrará nele o amor de Deus, descobrindo que é um trabalho abençoado,
que lhe foi oferecido para servir a Deus como um mensageiro do céu. Assim desempenhará esse trabalho com um sentimento de gratidão. E é esse sentimento constante de gratidão que sintoniza com as ondas divinas de bênção. E isso chama-se oração. E quando a oração entra em sintonia com as vibrações espirituais de Deus, aí se manifestam as dádivas divinas. Ou seja, a pessoa entra em harmonia com o ambiente e começa a receber as dádivas divinas. Começa a ser grato por tudo aquilo que tem recebido. E aí mais coisas dignas de gratidão vão se manifestando em sua vida. Então, todos nós, praticantes da Seichonoye, é muito importante que a gente nunca se esqueça das 3 práticas importantes da Seichonoye. Nós temos que nos nortear através dessas práticas. E essas práticas não é nada algo fora do comum. É realmente e normalmente o que nós fazemos no dia a dia. As 3 práticas importantes que são elas, está aqui na página 63 do nosso livro-texto Reconstruindo a Vida Humana. Página 63, o mestre diz assim, que nós sintonizamos com Deus através da dedicação de amor ao próximo, praticando a meditação e lendo livros que contêm a verdade. Essas são as 3 práticas importantes da Seichonoye. Nós lemos livros que contêm a verdade, sutras sagradas, participamos de palestras, de seminários, nas academias, aprendendo, conceituando esse homem, filho de Deus, esse reino de provisão infinita, esse mundo da imagem verdadeira, perfeito, criado por Deus, sendo o único mundo existente, só existe Deus e o que vem de Deus. Então nós estudamos isso. Depois do estudo, nós praticamos a meditação Shinsokan, onde nós internalizamos, onde nós nos conscientizamos a nível subconsciente desta verdade. Eu e Deus, Deus e eu, e aceitamos essa verdade na nossa vida. E logo depois nós complementamos essa prática através de atos de amor e caridade para com o próximo. E onde melhor, ou onde nós temos a maior oportunidade de praticar este ato de amor e caridade? Em 2 locais primordiais. Um é o nosso lar, com a nossa própria família, e o segundo é através da nossa atividade profissional. Então não é apenas um trabalho onde a gente compra, vende, a gente aperta parafuso, limpa, varre. Não é apenas isso. É onde nós exercitamos a nossa vida de filho de Deus, visualizando o outro, praticando atos de amor e caridade através de algo chamado trabalho. Então é uma oportunidade espiritual de manifestar Deus. Isso é que é o trabalho. E na hora que nós temos essa conscientização, nós já não vamos ter mais dúvida qual profissão seguir. Nós não vamos ter mais dúvida se a profissão onde eu estou hoje, ela é para mim, ela é mais adequada para mim ou não. A hora que eu me harmonizar, se ela for adequada para mim, eu continuarei e me sentirei bem. Se ela não for adequada para mim, normalmente a hora que eu completar meu ciclo de aprendizado espiritual naquela posição, naturalmente eu vou encontrar uma nova posição para desenvolver o meu espírito. Esse é o sentido da nossa profissão. Manifestar Deus. Esse é o sentido da nossa vida, manifestar Deus. Essa é a mensagem primordial que eu gostaria de compartilhar com vocês durante esses minutos que estivemos juntos. Desejo sinceramente que vocês pratiquem e realmente manifestem o homem filho de Deus que já é inerente a você. Que Deus abençoe a todos. Fica aqui o meu muito obrigado e as minhas reverências. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.世界はあなたを必要としています。新しい空を仰ぎましょう。新しい
地球を作り上げましょう。より良い世界を築き上げましょう。大会であなたをお待ちしています。